Filho e Espírito Santo. Amém. Sou Dom João Batista, sacerdote católico da Ordem de São Bento, dando continuidade aos vídeos sobre o tema Dois Amores, Duas Cidades. Havíamos visto que o Concílio Vaticano II foi um triunfo do ideal antropocêntrico, humanista, portanto, do amor próprio sobre todas as coisas, dentro da Santa Igreja Católica. E vimos também que os bons católicos, que infelizmente foi a minoria, reagiram contra essa mudança que houve dentro da Igreja. E vimos os vários tipos de reação. Uns reagiram de uma maneira, outros de outra. Fizemos um resumo mostrando o modo errado, equivocado desses vários tipos de reações. E deixamos para esse vídeo mostrar qual foi a reação mais correta diante desse mal que foi o Vaticano II. E pode se encarnar em uma pessoa essa reação correta, a pessoa de Dom Marcel Lefebvre. Dom Lefebvre era um bispo, arcebispo, de uma diocese da África. Depois foi superior geral de sua congregação religiosa, dos Padres do Espírito Santo. E então tinha sob ele vários outros bispos. Ele foi também arcebispo, então arcebispo e também tem bispos sob a sua jurisdição. Ele era muito estimado pelo Papa Pio XII. Pio XII havia dito que ele era o melhor missionário que ele tinha. E Dom Lefebvre conheceu chefes de Estado, como De Gaulle, por exemplo, Salazar. Então era um homem muito estimado, muito conhecido e com um cargo muito importante, uma certa semelhança com Dom Viganò. Então é uma pessoa muito instruída, muito conhecida, que tem à mão muitos documentos e conhece pessoas muito importantes e influentes. Além de tudo, ele fez a sua teologia e filosofia na maior universidade católica, que é a Gregoriana, nos bons tempos do Papa Pio XI. Então, uma formação excelente. Ele era também muito capaz, é doutor em filosofia e teologia. Foi doutor, né? E, além do mais, ele era muito piedoso, conhecido por sua piedade, sua santidade de vida. Então, é uma pessoa capaz, uma pessoa que pode-se ter toda a confiança no que ele diz e o que ele faz. Então, ele reagiu de uma maneira diferente daquelas outras maneiras que nós vimos no vídeo anterior. E qual foi a maneira que ele resistiu? Ele viu o mal, não seguiu o mal e se firmou no certo, no bem, na doutrina perene da Igreja, no modo que a Igreja sempre celebrou a Santa Missa, no modo que a Igreja sempre administrou os sacramentos. Então, recusou não só o Vaticano II, mas as reformas pós-conciliares que vinham em decorrência dos documentos do Vaticano II. E ele viu, e isso é muito importante, que os outros que reagiram, uns viram, outros não viram, e mesmo assim a reação foi equivocada. Ele viu que as autoridades da Igreja, começando pelo Papa, queriam direcionar a Igreja naquele sentido. E é uma visão geral desse movimento. Então, as fases intermediárias estão incluídas nesse movimento geral. Porque muitos se escandalizam de Dom Lefebvre, por exemplo, em 1976, o Papa Paulo VI proibiu Dom Lefebvre de fazer
umas ordenações sacerdotais. Então, muitos condenam Dom Lefebvre porque o Papa é uma autoridade, tem o poder de proibir, então ele tinha que obedecer. Ele não estava mandando nada, nenhum pecado, nem nenhuma heresia, não estava. O súdito tem que obedecer ao superior quando ele não manda nada contra a vontade de Deus. Pontualmente, realmente, não era nada contra Deus, mas Dom Lefebvre tinha uma visão mais geral e ele sabia que essa proibição fazia parte desse movimento de apoio, por assim dizer, ao Vaticano II e de recusa à tradição. Então ele disse, não, eu vou ordenar. E ordenou. Fez a ordenação sacerdotal. E recebeu uma pena chamada suspensão ad vinis, que proibia a ele, por exemplo, de celebrar missa. E ele continuou celebrando missa. Novamente, uma pena que ele normalmente tinha que submeter, e ele não se submeteu. Porque ele via, ele sabia que tudo isso era uma ação de uma autoridade legítima, que ele não negava que o Papa fosse Papa, não negava que ele tinha o poder de mandar e de proibir, mas ele sabia que essa proibição e esses mandatos, essas ordens, eram nesse movimento de aplicação do Concílio Vaticano II, que ele queria colocar Dom Lefebvre também nesse movimento. E Dom Lefebvre, não. Dom Lefebvre falou com ele pessoalmente, com o Papa Paulo VI, há uma contradição entre Vossa Santidade e os vossos antecessores. Eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher. E o Papa Paulo VI calou-se, não respondeu esse problema que ele expôs. Então, quem cala, consente. Paulo VI, sem falar claramente, consentiu que havia realmente uma contradição entre ele, o seu magistério, e o magistério dos papas anteriores, e que, portanto, tinha que haver uma escolha. E Dom Lefebvre escolheu, eu escolho a tradição, eu escolho o que a igreja sempre fez, sempre ensinou, porque é um critério de doutrina católica e, portanto, doutrina de Nosso Senhor, a repetição do que sempre foi ensinado e sempre foi feito. E todas essas novidades não são de Nosso Senhor, porque justamente estão em contradição com o passado da igreja. Então não é um amor de museu pelas coisas antigas por serem antigas, mas por serem entregues de mão em mão, por assim dizer, desde Nosso Senhor até hoje. Por isso se chama tradição. Tradere, em latim, quer dizer entregar. Muito bem. Então essa posição é de reconhecer a autoridade, mas ao mesmo tempo recusar o que ela faz, o que ela diz, o que ela ensina. Porque essa é a causa, porque está em contradição com o passado. Mesmo que pontualmente não esteja em contradição, mas faz parte de um movimento total, que é um movimento de contradição, né? Que é um movimento que vem do Vaticano II. Assim estão incluídos a Missa Nova, o Novo Catecismo, o Novo Código de Direito Canônico, a nova tradução da Bíblia, as novas constituições das ordens religiosas, tudo isso vai nesse sentido, né? Então, Dom Lefebvre se afastou, não da Igreja, não do Papa, mas do que os atuais papas estão ensinando e fazendo. No entanto, muitos não entendem isso ou não querem entender e jogam em cima dessa posição, daqueles que seguem essa posição, várias acusações falsas, mas que é bom nós explicarmos em que consiste a falsidade dessas acusações. Então eu chamo de cisma. Cisma porque não quer obedecer ao Papa. Ora, não querer obedecer ao Papa não forma um cisma, forma uma desobediência, mas não cisma. Cisma é negar que o Papa seja Papa, um Papa atual seja Papa, um Papa legítimo seja Papa, ou que o chefe visível da igreja não é o Papa. Então, houve um tempo que houve o chamado cisma do Ocidente. Havia vários papas.
ditos papas, mas é um só. O Papa só pode ser um só. Então, um era o verdadeiro Papa e outros eram falsos papas. Então, aqueles que aderiam aos falsos papas estavam no cisma, ao menos objetivamente. Às vezes nem subjetivamente não estavam, porque era uma grande confusão, não dava para saber claramente quem era o verdadeiro Papa. Mas objetivamente falando, estava no cisma, porque aderiam a um falso Papa. Então, negavam que o verdadeiro Papa fosse Papa. O outro tipo de cisma é dos ortodoxos, é que eles negam que a igreja tem um chefe só, visível, que é o chefe invisível é Nosso Senhor, o chefe visível, o representante de Nosso Senhor na terra seja um só, e que esse um só seja o bispo de Roma, que é o Papa. Então, é o cisma do Oriente, chamado, né, os ortodoxos. Ora, nenhuma dessas coisas nós fazemos. Não negamos que o Papa atual, por exemplo, seja Francisco, né? Nem negamos que a igreja, o chefe visível da igreja seja o Papa. Então, não confundir desobediência com cisma. Também já falamos que essa atitude de negação a esse movimento de contradição ao passado da igreja não é desobediência, é obediência ao que é anterior, né? E também, quando um súdito desobedece ao seu superior, porque o seu superior está mandando ou proibindo algo que é contra a vontade de Deus, não é desobediência. Porque o superior não tem como... a autoridade que tem o superior é uma participação da autoridade de Deus, ele tem que usar essa autoridade segundo a vontade de Deus. Caso contrário, o súdito não tem obrigação de obedecer. E tem obrigação quase sempre de desobedecer. E então não é esse desobedecer é um desobedecer entre aspas, porque na verdade está obedecendo à autoridade superior que é Deus, né? É o caso aqui. Se ele desobedecer aos papas conciliares, né, porque não foi uma desobediência, porque foi uma obediência à autoridade superior que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sede-vacantismo. Sede-vacantismo, falamos um pouco do vídeo passado também, é aqueles que acham que esses papas atuais não são papas. Ou perderam o pontificado, ou nunca tiveram pontificado. Nós não negamos isso. É um problema difícil de saber, mas como eu já disse, a igreja nunca definiu quando que o Papa pede o pontificado. Então, na dúvida, é melhor não tomar esse caminho, porque é um caminho que tem muitas consequências graves e seria imprudência nós vivermos em volta de uma opinião, né? Agirmos, falarmos, orientar toda a nossa vida em cima de uma opinião. Então, é melhor ficar na suposição que ele é um verdadeiro Papa, péssimo Papa, como já falei, mas que é Papa. Bom, então, não negamos que a sede esteja vacante, ou seja, que a sede de Pedro esteja sem Papa. Outros nos acusam de sede-vacantismo oculto. Dizemos que o Papa é Papa, mas na hora de rezar a missa não rezamos pelo Papa, o que é falso. E essa expressão una cum é porque na missa há um momento em que o sacerdote deve rezar pelo Papa. E começa com essas palavras, una cum, juntamente não, também pelo Papa. Aí diz o nome, caso Francisco. E esse é um grande problema porque é um problema de tradução, né? Em latim, una cum pode ter dois sentidos, juntamente com ou também. E no caso aqui é também, né? É também. A verdadeira tradução é também. Ou seja, essa oração começa, ao Senhor rezamos pela Santa Igreja, tal, una cum Papa Nostro, Francisco. Então, os que pensam que essa oração não deve ser dita, porque acham que o Papa não é Papa, eles omitem, porque para eles nós nos unimos à heresia, às coisas ruins que o Papa fala, porque nós dizemos, nós rezamos pela Igreja juntamente com o Papa Francisco.
Não, a tradução não é isso. Nós rezamos pela Igreja e também pelo Papa Francisco. Então, estamos rezando por ele e não em união com ele. Em todos os casos, o sedevacantista, como acha que ele não é Papa também, nem em união, nem por ele reza. Bom, creio. Mas não é o nosso caso. Se algum padre faz isso, não omite essa oração, o problema é dele, né? Como eu disse, isso é uma opinião que talvez o Papa não seja Papa. Dom Lefebvre às vezes permitia que alguns padres tivessem essa opinião, né? Mas que não influenciasse na sua pregação, no modo de dirigir as pessoas, porque o grande problema, um dos grandes problemas dos sedevacantistas é que eles defendem essa opinião não como uma opinião, mas como uma coisa certa e que ninguém pode negar. De tal maneira que quem não segue essa opinião deles, eles nos chamam de hereges e de cismáticos. Então, se uma pessoa tem essa opinião, mas particularmente não reza pelo Papa, porque acha que o Papa não é Papa, mas defende isso como uma mera opinião, bom, o problema é dogmatizar isso e aí tira consequências muito perigosas, como por exemplo, eleger por conta própria um novo Papa. Vários papas eleitos, entre aspas, pelos sedevacantistas já existem. Então, é um caminho muito perigoso, muito perigoso. Então, não é o nosso caso. Modernismo. Aí os sedevacantistas, bom, já que vocês seguem o Papa Francisco, vocês são modernistas, porque o Papa Francisco é modernista. Então, nós não seguimos. Dizemos que provavelmente ele é Papa, mas a gente não segue o caminho dele. Né? Não vai o caminho que ele está indicando. Nem os outros papas conciliares anteriores. Já falei, heresia é negar com pertinácia, com conhecimento de causa, alguma doutrina definida. Não negamos nenhuma. Não sei porquê. Certamente, como eles acham que estar em união com o Papa, aceitar o Papa, aceitar o que ele diz, o que ele faz, se ele é herege, nós somos hereges também. Excomungados porque realmente houve uma excomunhão de Dom Lefebvre por ele ter sagrado bispos em 1988, uma data muito importante, 30 de junho. Semelhantemente à ordenação sacerdotal em 1966. O Papa não queria, mas ele via que era necessário. Ele não tinha esperança que o Papa ia sagrar bispos na tradição, com a ideia certa da tradição. Então, eu estou quase morrendo, eu não posso deixar de fazer alguma coisa. Podem acusá-lo de, bom, não confiou na providência. Deus ia cuidar da igreja e arranjar um bispo tradicional, mas tem que ser prudente e saber distinguir entre confiança na providência, uma confiança heróica na providência, e tentação de Deus. Então, nesse caso, certamente, se ele não fizesse nada, ele tentaria Deus. Ele viu isso e falou, não, eu tenho que sagrar. Porque se eu morrer e me apresentar-me no juízo de Deus, ele vai dizer, por que você não sagrou, já que você podia sagrar? Podia sagrar, por que não sagrou? Então, ele chegou a essa conclusão que tinha que sagrar bispos e sagrou, e nessa sagração houve excomunhão. Uma excomunhão que não se aplica, porque onde não há delito, não há pena a ser cumprida. Então não houve delito, então não se aplica. Santa Joana d'Arc também foi excomungada, e é santa. Então essa excomunhão não valeu. Então essa data é muito importante, porque foi um golpe nas esperanças dos modernistas, porque com a morte de Dom Lefebvre e de Dom Antônio Castro Maia, a tradição estava condenada a se extinguir.
E certamente os homens com autoridade na igreja não imaginavam que ele faria isso, porque Dom Lefebvre e Dom Antônio foram sempre muito submissos aos papas e às leis da igreja. Eles sabiam que era contra a lei da igreja, mas também sabiam que a crise atual era muito grande e que tinha que fazer algo à altura da crise, e fizeram. E então esse ato foi algo semelhante à Batalha de Lepanto. Batalha de Lepanto, na época do Papa São Pio V, século XVI, os turcos estavam quase invadindo a Europa. Houve uma grande batalha na qual os cristãos ganharam dos turcos, e esse avanço dos turcos sobre a cristandade retrocedeu. Então, esse avanço do modernismo que ia botar a mão em cima da tradição com a morte desses 2 bispos, retrocedeu porque foram consagrados novos 4 bispos, e aí novamente a tradição ficou segura durante algum tempo. Né? Então, no próximo vídeo, se Deus quiser, continuamos a explicar essas outras acusações e para dar continuidade a essa explicação dessa reação correta diante desse mal que foi o Concílio Vaticano II. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.